no, oh no, O pessoal está chamando vocês de corajosos por causa dos acontecimentos da cidade nos últimos dias. Parece que teve um ônibus queimado, tiros por aí, e muita gente até cancelou a presença com um pouco de medo. Então, primeiro, parabéns pela coragem de vocês sair de casa e vir para cá. Tem muito aluno nosso que já falou assim, não, eu tô com medo e não vou para aula. Então já começou fazendo uma brincadeira boa para matar um pouquinho de aula, e ainda falava assim para mim: é uma violação aos direitos humanos exigir a nossa presença nesses dias tumultuados. Aí eu falo assim, isso o pessoal está aprendendo a usar bastante esse tal conceito de direitos humanos. Eu fico muito feliz trabalhando com vocês com esse tema, porque é um tema que com certeza você vai utilizar na sua prova do Enem. E é um tema típico da Faculdade de Direito. Existe uma disciplina aqui na Faculdade de Direito que é Direitos Humanos. Você fica um semestre inteiro estudando isso com afinco. Tem obrigatoriedade hoje na prova da OAB, você já deve ter ouvido falar que é uma prova quando você termina o curso, etc. Tem questões sobre direitos humanos. Se você vai fazer concurso da magistratura para ser juiz, etc., é obrigatório responder questões sobre direitos humanos. Se você faz concurso para ser delegado hoje no Brasil, é obrigatório responder sobre direitos humanos. Então, trabalhar com esse tema é algo que é obrigatório. E o Enem não é diferente. O Enem também vai exigir de vocês domínio sobre o assunto. Teve uma polêmica antes da última prova do Enem, eu não sei se vocês acompanharam isso, porque antes existia uma regra que dizia assim: violou direitos humanos na sua proposta, a nota é 0. Aí teve toda uma polêmica judicial, a ministra do STF, a Carmen Lúcia, deu uma liminar, que é uma decisão dizendo o seguinte: olha, a liberdade de expressão garante os direitos humanos, logo a pessoa tem liberdade para trabalhar com os argumentos na sua redação. Mas ela nunca disse que se você fizer uma proposta violando direitos humanos, a sua nota será uma nota boa. Ela só disse que você não tem sua prova zerada automaticamente. Então, continua sendo importante você trabalhar bem com esse assunto, e não é uma questão de opinião, é o seguinte: eu gosto de direitos humanos ou não gosto de direitos humanos. É importante trabalhar com esse assunto. Tudo bem? Então, qualquer tema que aparecer para vocês, e eu não sei nem se os professores estão acompanhando vocês hoje ou não, professor de redação principalmente, qualquer tema que o professor trouxer na aula, tente trabalhar esse tema dentro de uma perspectiva dos direitos humanos, não violando direitos humanos, dando uma proposta de inclusão. E olha, é legal trabalhar com isso. As pessoas normalmente que têm contato com o que é direitos humanos passam a se apaixonar pela matéria, passam a apaixonar pelo assunto. Tem um filme, e dá pra gente começar a nossa apresentação falando de um filme, desculpa se alguém não assistiu ainda, que é chamado Tropa de Elite 2. Alguém já assistiu esse filme? Acho que a maioria assistiu o filme, não? Pessoal, é legal, tem o tal do Capitão Nascimento, etc. Mas o 2 chama atenção para a matéria de direitos humanos, porque logo na primeira cena está tendo uma rebelião dentro de um presídio, e é chamado um professor para discutir com o pessoal que está fazendo essa manifestação dentro do presídio. E esse professor vai com uma camisa escrito Human Rights, Direitos Humanos, e toda a história desenvolve, e o Capitão Nascimento fala assim, desculpa a expressão, a porra, é que ele sai do presídio com a camisa escrito Direitos Humanos em inglês, manchado de sangue. Isso chama a atenção no âmbito internacional e começa todo o desenvolvimento do filme. Então a gente tem que entender o que é esse tal de direitos humanos, quais são os desdobramentos disso e como você pode utilizar isso na sua prova. O curso de Direito pode te ajudar bastante com isso. Primeira história para a gente começar a entender um pouquinho de direitos humanos. Direitos humanos têm uma característica que é fundamental. É o direito de quem? De todos. Então, o primeiro pré-conceito, que é um conceito que às vezes a gente traz, e esse conceito faz com que a sua prova não seja tão legal, é você começar a associar a ideia que direitos humanos são direitos de bandidos, ou direitos dos manos. E muita gente traz essa pré-compreensão, e na verdade não é isso. Serve para quem está preso? Serve. Mas serve para o policial? Serve. Direitos humanos serve para quem? Para a universalidade. Então, pelo simples fato de nascer, você tem direito a ter direitos. Isso são os direitos humanos. Por exemplo, vida é um exemplo de um direito humano. Liberdade é um exemplo de direito humano. Um tratamento digno é um exemplo de direitos humanos. E quem tem direito a ter isso? Qualquer pessoa. Ah, mas mesmo ele que é muito feio, tem
ele é um cara carrasco, ele também tem direito a ter direitos. Isso é uma coisa que choca, porque ninguém gosta do bandido. A gente pode até pensar assim, poxa, que desgraça que esse cara fez, esse cara é horrível, ele merece ser exterminado da sociedade. Mas espera aí, ele também é um humano, e defender o direito dele não é compactuar com o que ele fez, é defender um direito que é de todos. Então, a partir do momento que você se posiciona contra a existência de direitos humanos, você está se posicionando contra a garantia de direito seu. Por isso que a gente fala que mesmo o mais violento dos bandidos tem direito a ter um julgamento, ou tem direito a ter uma defesa. Eu brinco que eu já fiz, antes de entrar na vida acadêmica, etc., eu trabalhava como defensor público e fiz 5 júris, e perdi todos. Porque a Defensoria Pública trabalha com quem não tem condição de contratar um advogado, etc. E aquela pessoa não pode ficar sem uma defesa porque ela não tem dinheiro. Não seria justo isso, alguém não ter defesa jurídica por falta de dinheiro. Então, o que acontece? Tem uma defensoria, que é um advogado que é pago pelo Estado para fazer a defesa daquelas pessoas. Então, eu não escolhi a cliente. Chega a pessoa que tem ali e tem que fazer a defesa para ele, sem problema nenhum. E teve um caso que foi legal, assim, mentira, não é legal, porque ele matou a mulher e o amante com enxadada. E a minha defesa era dessa pessoa, o que fazer? E eu criei toda uma defesa pautada nos direitos humanos, que ele tinha o direito a um julgamento justo, que a questão da honra dele tinha sido violada, e que naquela região onde ele morava, aquilo é muito importante. E existia antigamente no Brasil que honra, crime de honra, a gente lava com sangue. Isso na cabeça dele, ele está fazendo certo. Criei todo um argumento bacana e foram quase 6 meses de construção de tese, sempre batendo na tecla dos direitos humanos. E no dia da audiência o promotor pergunta assim, por que você fez isso? Aí ele falou assim, porque eu quis. O que você vai fazer? Quando eu sair daqui eu vou fazer de novo. Pô, jogou por fora toda a minha argumentação, ele foi condenado, eu perdi o júri, e todos os outros também que eu fiz eu perdi. Eu acho que eu não sou muito bom de júri. Vou parar aí com essa história e entrei por outro ramo no direito. Mas, pessoal, defender direitos humanos na sua prova, então, é não tomar posições egoístas. Essa é a primeira ideia. Então, olha só, para você... Eu estou perdido aqui com o meu passador de slide. E calma que não tem texto para você ficar anotando no slide, é só para você começar a se ambientar com algumas questões que você pode levar para a sua prova. A Constituição no Brasil é a norma, é a lei mais importante. Para quem é do curso de Direito, isso é normal. A gente estuda a Constituição desde o primeiro período ao último período, fica naquela assim, Constituição, Constituição. Mas para você que não é do área jurídica ainda, eu sei que tem muita gente que pode ser, que tomara que venha, a nossa faculdade está de porta aberta para vocês, etc. Mas dá para você levar uma informação diferente para a hora da prova. E esse tipo de aula, esse tipo de palestra, e você tem que ser parabenizado por isso, é levar uma informação diferente. A Constituição, e ó, isso é coisa que você pode levar para a sua prova, é a norma, é a lei mais importante da República Brasileira. E a norma e a lei mais importante, de maior hierarquia, de maior patamar, a que manda mesmo, determina o seguinte, olha só, cadê? Constituição Federal, começa a Constituição Federal, artigo 1º, e diz, Constituição vai proteger, entre outras coisas, dignidade da pessoa humana. Olha como os direitos humanos são importantes para o nosso Estado. O Estado brasileiro, na sua norma, na sua regra mais fundamental, diz, temos que proteger o quê? A dignidade da pessoa humana. Isso como desdobramento dos direitos humanos. Por que não começar uma redação, ou um parágrafo da sua redação, lembrando que o texto da Constituição, ou a norma mais importante, ou a lei de maior hierarquia, tutela, protege os direitos humanos. Então, se você faz uma proposta que viola os direitos humanos, você tem que pelo menos ter noção que você está contrariando a Constituição. E isso é um aspecto importante para a sua prova. Olha, a Constituição, logo, e não é demorado não, a Constituição começa e já fala de dignidade da pessoa humana. Quem tem dignidade? Todo mundo. Esse é o conceito. Então, sempre que você tem uma proposta que exclui pessoas, indiretamente você está violando os direitos humanos. A ideia dos direitos humanos é mais para uma inclusão do que uma exclusão. Então, olha só, não importa o tema que apareça na prova, independente do tema que apareça na prova, você já sabe como se portar.
A sua proposta é na ideia de incluir, não na ideia de excluir. Sempre que você tem uma proposta que coloca as pessoas num patamar de igualdade de disputa, é uma boa proposta para os direitos humanos. Eu vou trabalhar isso com vocês, vou até pedir para anotar, isso dá para você utilizar em quase toda prova, quase todo tema de redação. Então, mas vamos com calma, dá uma olhadinha aqui, rapidão. Você acha que uma situação como essa viola ou não viola direitos humanos? É fácil, é coisa que a gente sente. Não precisa de muito esforço para perceber que um presídio lotado dessa forma viola os direitos humanos. Rafael, você está defendendo que tem que ser um hotel de 5 estrelas no presídio? Não, não é isso. Mas tem que ter um mínimo de dignidade, mesmo para quem? Mesmo para a pessoa que está presa. Olha, não precisa não. Se pessoa que é considerada a pior pessoa na sociedade tem direitos humanos, indiretamente você está protegendo os seus direitos. É muito fácil a gente falar que quem está cumprindo pena não tem que ter direitos, porque a gente sempre se coloca na posição de que a gente nunca vai passar por isso. E eu tenho uma aluna em outra faculdade que era uma defensora assim, radical contra os direitos humanos. E, infelizmente, o pai dela foi preso por uma questão de lavagem de dinheiro, etc., uma questão de corrupção. E o pai dela ficou encarcerado. E ela ficou horrorizada como o pai dela foi tratado dentro de um presídio. E aí eu tentei explicar para ela, olha, o interessante de defender os direitos humanos é defender o direito de quem? De todos. Sempre numa ideia de inclusão, mesmo para essas pessoas que a gente gostaria de segregar da sociedade dentro de um presídio, colocar fora da convivência coletiva, tem direito a ter uma vida digna, mesmo dentro de um presídio. Você não precisa torturar a pessoa, você não precisa deixar uma pessoa numa situação como essa, onde não tem condição nem de respirar dentro de uma cela, onde a pessoa tem problema de saúde pelo contato, proximidade. Imagina uma gripe dentro de um local como esse, numa cela onde cabe 4 pessoas, tem 16 ou mais pessoas. Imagina quais são as condições de higiene que alguém passa dentro de um presídio. E essa pessoa não tem como escolher nada, ela está sob a tutela do Estado, o Estado está tentando proteger ela. Então ela, poxa, o pessoal que defende direitos humanos vai falar assim, não é possível que a pessoa viva daquela forma. Porque se você parar para pensar, quem cumpre uma pena, quem cumpre uma sanção do direito, tem que sair da seguinte forma: eu fiz uma coisa errada, estou pagando por isso. Mas a ideia do presídio é você caminhar gradativamente para aprender novamente a viver em sociedade. Uma pessoa que fica submetido a condições como essa, ela não consegue ser recuperada. Por isso a gente tem que pensar em punir sim quem comete determinado crime, um ato ilícito, etc. Mas a gente tem que também pensar em como recuperar essa pessoa, para que ela possa novamente viver em sociedade. Por isso que tem um prazo, o tamanho da pena no Brasil. Você não pode colocar uma prisão perpétua, a pessoa vai cumprir um tempo e ver se ela pode novamente voltar a viver em sociedade. Olha como a ideia de inclusão. Poxa, a pessoa estava excluída momentaneamente pagando pelo crime, daqui a pouco ela vai ser o quê? Reinserida na sociedade. Se a gente não fizer isso, a chance dessa pessoa voltar e cometer um crime novamente é muito alta. Então a gente faz isso pela gente, não só pela outra pessoa. Olha como dá para pensar nos direitos humanos sobre a sua perspectiva. É bom que essa pessoa que saia do presídio depois seja uma pessoa ressocializada, senão ela volta a delinquir, volta a cometer crimes. E falar de segurança no Brasil hoje é um tema de primeira ordem. A insegurança é algo que contagia a vida de todos. Por exemplo, ontem, pouquíssimos alunos apareceram na faculdade por uma questão de medo. Eu não sou daqui, eu cheguei de viagem, consegui parar o carro na porta da faculdade, achei estranho, falei, o que está acontecendo? Aí eu fui entrando assim, tinha pouca gente, aí me mostraram foto dos ônibus, falei, nossa, que situação pesada. E a gente tem que tentar desenvolver métodos de melhorar essa vida em sociedade. Dá uma olhada. Alguém já ouviu essa expressão? O Holocausto? Alguém sabe mais ou menos aonde foi o Holocausto? Pode falar, gente, sem medo, vocês parecem tão tímidos na vida. Talvez em campos de concentração, principalmente campos de concentração nazista. Alguém lembra dessa expressão? O nazifascismo, que você estuda tanto na aula de história, etc. Se você fizer uma análise dos direitos humanos, e isso é muito importante, é uma construção histórica. Sempre que você fala em direitos humanos, a gente está pensando assim,
a gente foi muito baixo. A gente chegou ao ponto de conviver com uma situação chamada Holocausto, que é o extermínio de pessoas, e era uma lógica perversa. Quem teve a oportunidade de conhecer um campo de concentração sabe que aquilo era uma indústria de extermínio. E olha como funcionava. Todo campo de concentração tinha uma frase bonita na frente dizendo assim: Arbeit macht frei, que em alemão quer dizer o trabalho liberta. Poxa, que mentira! A pessoa trabalhava no campo de concentração até ela perder todas as energias. Na hora que ela estava fraca, que ela não era bem alimentada, chegava uma nova pessoa. O que você faz? Descarta o cara que está fraco e utiliza para o trabalho quem chegou novamente. Então você tem um mecanismo funcionando que sai um, entra outro. Só que entrava tanta gente que às vezes não dava tempo nem de cremar o corpo de todo mundo. E era uma situação tão perversa que vocês já devem ter visto em filmes, a câmara de gás. Quem foi num campo de concentração, e eu conto para vocês, é um dos dias mais tristes da minha vida. Você chega num local onde tem pedra, parede de pedra, e tem unha cravada na pedra. Então você tenta imaginar qual que é a aflição de você estar supostamente tomando um banho, mas na verdade é um gás letal. E você começa a perceber que as pessoas à sua volta estão caindo no chão, morrendo, uma por uma. E você tenta pegar o ar puro, então você tenta, de qualquer forma, subir. E ter unha cravada numa pedra é uma situação desesperadora. E a gente tem dados que são contraditórios. Tem gente que fala em 6 milhões de pessoas exterminadas em campos de concentração. Tem gente que fala em 9 milhões, 12 milhões. Faz diferença nenhuma. Quer dizer, foi um abuso muito grande. Não importa se é 6, se é 9, não é essa a discussão. A discussão é: precisa existir alguma coisa para que a sociedade nunca mais cometa esse tipo de erro. E quem que ganha importância com isso, pessoal? Quem ganha importância com isso são os direitos humanos. Então, se você quiser falar modernamente do nascimento dos direitos humanos, você tem que pensar no fim da Segunda Guerra Mundial. O que acontece no fim da Segunda Guerra Mundial? Tem um organismo internacional que é criado. Como é que chama isso? ONU. Você sabe até a data da ONU, quando que ela foi constituída mesmo? 1945. Aí você tem a fundação da ONU, e um dos objetivos da ONU é proteção dos direitos humanos. E esses direitos para quem? Para todos, para que nunca mais aconteça uma situação como essa. É como se a Segunda Guerra Mundial fosse assim, o limite que a humanidade suporta. Abaixo disso não dá para viver. Uma vida digna não existe num local como esse. Então os direitos humanos nascem com uma obrigação muito forte, que é proteger o ser humano em qualquer lugar do mundo. E essa obrigatoriedade dos direitos humanos, esse peso que os direitos humanos carregam, tem influência em todos os lugares, inclusive na nossa Constituição, que é de quando mesmo? De 88. Olha só o tanto de informação que você pode acrescentar na sua prova. Constituição brasileira, que protege os direitos humanos, eu vou falar com muita calma para eu anotar, ela é de 1988. Ela recebeu influência de todo esse movimento criado depois da Segunda Guerra Mundial. Ela recebe influência do que a ONU determina como direitos humanos. Nós copiamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um texto criado pela ONU, na nossa Constituição. É claro que a gente demorou um pouco mais. Claro que as constituições europeias saíram na frente, mas a gente introduz essa proteção aos direitos humanos de verdade, mas de verdade mesmo, com a Constituição de 1988. Então, o que você vai acrescentar na sua prova, que você poderia levar para a sua prova? Essa ideia de nascimento dos direitos humanos, ou a parte histórica dos direitos humanos. Pensa sempre no fim da Segunda Guerra Mundial, com essa palavra aqui que é fundamental, essa palavra aqui que é legal você utilizar no Holocausto. Bacana você pensar nisso. O extermínio de pessoas em massa. Aí você pode colocar de 6 a 12 milhões, que não existe precisão, não tem como contar exatamente qual é o número disso. Mas que em 1945 tem o surgimento da Organização das Nações Unidas, a ONU. E a ONU tem como objetivo proteção dos direitos humanos. Então a ONU protege quem? Ou pelo menos pretende proteger quem? Qualquer pessoa que tenha direitos violados. Então,
dá uma olhada. Essa é uma situação que é compatível com os direitos humanos? Não. Combater fome no mundo é uma ideia da ONU para proteger direitos humanos? Sim. Você não vê o Didi lá na Unicef, que é uma parceira da ONU, tentando arrecadar dinheiro para quê? Para combater fome, possibilitar educação, inclusão, inserção? Essa é uma medida da ONU que protege os direitos humanos. E olha que eu não estou tentando ser adivinho, que é montar um tema assim, ó, vamos decorar para escrever isso na prova. Eu estou querendo te falar que pode ser que venha uma imagem naqueles textos paralelos para vocês. E uma imagem como essa, dá para você fazer uma redação inteira sobre direitos humanos. E, inclusive, trabalhar com o desperdício que existe de alimentos no mundo, colocando uma proposta de intervenção onde as sobras, etc., sejam redistribuídas. Por que não? É uma proposta. Então, você consegue olhar e sentir o que é a violação dos direitos humanos. Não precisa ser sensível, como eu sou São Paulino, sensível para entender que uma coisa é violação aos direitos humanos. Uma imagem como essa é muito forte. Uma criança passando fome é uma questão muito pesada. Isso você tem que conseguir levar para a sua prova. E, pessoal, vai por mim. Eu já fui corretor de prova. Você recebe uma quantidade de redações assim, enorme. Se você consegue colocar algo diferente, é como se você saísse daquele bolo de prova e colocasse naquelas provas que vão ter aquela nota assim especial, 1.900 e pouco, que te credencia a concretizar a parcela do seu sonho, onde você quer entrar, onde você quer estudar, e bem na prova do Enem. Eu falo que é a parte onde você, sem se desgastar muito, consegue muita nota. Eu falo, para você ir bem em química, você tem que estudar bastante de química, etc. Mas na redação, talvez se você treinar um pouco de redação, tem informações de fora, você consegue fazer uma ótima redação. E se a sua redação só sai do bolo, até se tem um errinho ou outro de português, o cara que está lendo, ele desconsidera. Como ele fica assim, apaixonado pela sua prova. É porque tanta redação ruim que aparece, na hora que tem alguém acrescentando informações, opa, essa aqui vem para cá. Essa aqui é a nota boa. E isso é interessante para vocês. Então busquem mesmo essas informações. Você viu que o professor de redação fica assim, lê jornal, faz não sei o quê, presta atenção nas atualidades. É para você acrescentar informação. Porque tem o texto de apoio, mas quem fica só no texto de apoio é mediano. Quem leva alguma coisa de fora, aquele negócio que você está no seu bolso, assim, que você pega e utiliza na prova, você está colocando sua prova num patamar diferente, no grupinho de cá, que é a prova que vai bem. Tudo bem? Então, uma imagem como essa, é possível se falar sobre direitos humanos. A ministra Carmen Lúcia, que é do Supremo Tribunal Federal, que é do tribunal mais importante do Brasil, ela disse, olha, não pode zerar a prova de quem viola direitos humanos, porque a liberdade de expressão faz parte dos direitos humanos. O seu direito de se expressar é proteção dos direitos humanos. Então, eu não posso ter uma norma que fala assim, quem falar mal de direitos humanos é zero, obrigatoriamente. Não, vamos ler a redação da pessoa, até vai ter uma nota baixa, mas não é zero. Então, pensa como mais um exemplo. Você quer um exemplo do que é proteger os direitos humanos? Não é só proteger a vida do preso, é proteger o direito de vocês se expressar. Essa discussão de liberdade de expressão é tão forte e cada vez toma mais o cenário, e inclusive pode ser tema da sua redação, que é o discurso do ódio. Percebeu que na internet todo mundo tem a possibilidade de comentar foto, falar o que quiser e etc. E a gente passa por isso assim, em diversas situações. Só para você continuar entendendo o raciocínio. A Constituição está lá no artigo 1º, que você já anotou, mas no artigo 4º, ela volta e fala assim, ó, prevalência dos direitos humanos. Depois ela vem aqui na frente e fala assim, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Olha como a palavra humano, proteção, dignidade, a Constituição toda hora fica falando sobre isso. É como se fosse apaixonada pelo tema de direitos humanos. E antes de voltar na liberdade de expressão, que é o que eu quero falar bastante, assim, até vou olhar o horário para não ficar falando muito tempo. Eu gostaria que vocês tomassem cuidado com esse tema, que é a questão da mutilação feminina. Alguém já ouviu falar sobre isso? E é uma questão que chama a atenção dos direitos humanos. Porque se o direito humano existe, e todos, pelo simples fato de existir, possuem direitos, por que mulheres de determinados estados, principalmente de estados africanos,
tem que passar por uma mutilação. Porque determinados estados dizem o seguinte, que a mulher só tem a função de reprodução e que o clitóris representa prazer. Então a gente vai extirpar o clitóris. Não chequem como se faz isso no YouTube. Eu não tenho estômago para ver isso, mas com martelo, com faca quente, não é algo muito agradável de se ver. Então, só pensa no tema mutilação feminina, o mecanismo como é feito ali no outro slide, para chocar um pouco assim, eu vou tirar rápido. E só para você perceber que a liberdade, inclusive a liberdade sexual da mulher, faz parte também como desdobramento do que a gente chama de direitos humanos. Se o direito é de todos, por que só o homem tem o direito e a mulher não tem o direito? Então, isso não é um tema feminino, não é essa discussão, é uma discussão de levar o direito para quem? Para todos. Cuidado, quando a gente defende temas assim, volta à ditadura, etc., não é muito interessante para a sua prova do Enem, porque você está numa prova onde você está expressando ideias, e uma ditadura pressupõe uma limitação de ideias. Então, uma charge como essa poderia muito bem apresentar: esta é a borracha de apagar ideologias. É porque se você pensar diferente numa ditadura, você leva porrada. E isso viola direitos humanos. Outra coisa, eu sei que eu estou falando muita coisa, eu mando esse material para vocês. Tortura é vedada no Brasil. Como assim? Tortura é vedada no Brasil. E tem a justificativa simples para isso. Torturar alguém viola os direitos humanos, viola a humanidade. Não é só aquela pessoa que está sendo violada, não. Todo mundo deveria sentir quando alguém é torturado, por muitos motivos. Primeiro, que não existe uma garantia que você vai torturar alguém e vai conseguir as informações que você quer. Porque se eu me coloco sentado aqui e começa a me torturar, fala assim, fala que você torce pro Corinthians. Torço. O que quiser eu falo. Se eu for torturado, eu falo o que você quiser. Então não existe uma garantia de quem é torturado vai estar falando a verdade, vai estar dando uma informação precisa e assim por diante. O direito existe justamente para ter um procedimento, um processo para punir as pessoas e não através da tortura. Então não é mais o Estado que simplesmente vai escolher como se vai punir a pessoa. Existe toda uma legislação que fala, olha, a punição é assim, tem que ter um processo, tem que ter um julgamento, tem dupla instância e assim por diante. Isso é uma proteção, uma garantia de vocês. Imagina se um delegado não gosta de você e ele resolve te torturar. Não tem como. Tortura, então, no Brasil é vedado. Qual é o justificativo para isso? Proteção dos direitos humanos. Não dá para você fazer uma proposta de intervenção onde você fala assim, vou diminuir a criminalidade, torturando os líderes do PCC para contar onde vão queimar. Não dá, essa proposta não é uma proposta que inclui, é uma proposta que exclui, é uma proposta que viola a Constituição, mostra que você tem uma visão de mundo reduzida. Então a proposta da prova é ampliar a sua argumentação. Vamos lá. Democracia é importante para os direitos humanos, mas nem é essa a questão. Eu quero falar exatamente disso com vocês. E já estou finalizando. Tem esse assunto e mais um. Não sei se vocês lembram, e eu acho que esse é um possível tema, racismo no Brasil. É uma questão muito séria. E na hora que você fala que direitos humanos têm liberdade de expressão, você tem que entender que liberdade de expressão não é a possibilidade de falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Imagina se você vai defender que a liberdade de expressão é ilimitada. E eu não sei se vocês lembram do caso da Maju, que é uma apresentadora de um jornal, e o pessoal começou a fazer comentários altamente discriminatórios, ridículos os comentários que tem aqui. Olha, essa puta africana acabou de melar minha vista. Será que isso é compatível com uma ideia de liberdade de expressão ou isso passa a ser um discurso do ódio? Então, olha que interessante, isso independente do tema. Você pode defender a liberdade de expressão, que isso faz bem para os direitos humanos, faz bem para a democracia, mas a democracia e os direitos humanos não são compatíveis com o quê? Com o abuso desse direito, que é um discurso do ódio. Você não pode utilizar esse direito que você tem de se expressar para abusar. Poxa, isso aqui é crime. É o
crime que a gente chama no direito de crime de racismo. Olha, existe limite então para que a pessoa pode falar. Então você não pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Isso é um ponto importante. Então, todo direito não é absoluto. Sua mãe já te ensinou isso. Seu direito termina onde? Quando começa o direito do outro, isso é importante. Você tem liberdade de expressão? Claro que tem, deve ter, é importante para a democracia, mas você não pode atacar o outro com o seu direito de expressão. Tem uma música muito boa para retratar isso, que eu até coloquei aqui no slide. Opa, volta. Não, passou 3 vezes. Volta. Tem uma música ali do Chico Buarque, mas não é essa. É aquela cada um no seu quadrado, né? É muito mais. Lembra daquela música que tinha cada um no seu quadrado? É séria essa situação. Por quê? Olha a situação. Eu tenho liberdade de me expressar e agora todo mundo ganha voz com a internet, não é assim que funciona? Todo mundo tem voz com a internet e o discurso do ódio não pode ser um espaço que utiliza do anonimato da internet para se disseminar. Vocês lembram daquele... Como é que chama aquele ator que é casado com uma atriz que adotaram uma criança? Isso, como é que ele chama? Bruno e a Giovanna... É uma moça muito bonita. Eu não sei o nome. Giovanna Elbank, algo assim. Eu sei a história. Eles estão processando todo mundo que fala mal da filha. E por quê? Eu tenho liberdade de expressão. Peraí, você tem sua liberdade de expressão, mas o seu direito humano de liberdade de expressão não pode atacar a liberdade do outro. Isso é importante na sua prova. Então, em vez de tentar acertar o tema, tente refletir sobre o que você está escrevendo. Imagina você fazendo uma defesa, uma proposta de intervenção, colocando a liberdade de expressão como absoluta. Aí, se você está tendo um argumento como esse, você está defendendo o direito de atacar a Maju, de atacar a filha, de fazer bullying. A aula hoje não é sobre bullying, mas a gente já trabalhou e vai trabalhar mais próximo do Enem com um tema só sobre bullying. O bullying cibernético, como isso funciona ou não, mas o bullying, querendo ou não, no final das contas, é a ideia da liberdade de expressão ou não. Você vai falar o que você quiser do outro, ou contar histórias do outro. Você quer ver um outro tema que eu tenho certeza que isso pode aparecer? Fake news. Fake news. Será que eu tenho a liberdade de expressão de inventar uma história sobre alguém? Esse é um ponto complicadíssimo, porque depois que você destruiu a imagem daquela pessoa, é muito difícil você recuperar. Isso está dentro da proteção aos direitos humanos? Tá, porque a imagem da pessoa, a vida privada de uma pessoa é importante, da mesma forma que a liberdade de expressão é importante. Então o que você tem que aprender a fazer? Compatibilizar as coisas. Olha como é uma proposta interessante para você na sua prova. Você é uma pessoa que está compatibilizando direitos. Você não tem um olhar que só tem um direito e não tem outro direito humano. Tudo isso faz parte do que a gente chama de direitos humanos. E olha o slide, eu adoro esses chars de jornais. Alguém lembra desse caso? Exatamente. O que está acontecendo nas migrações e emigrações? Os países estão fechando as fronteiras. Países que mandaram pessoas para o mundo todo. Itália, Espanha, Portugal, Alemanha. Brasil recebeu muito deles por muitos anos. Agora eles fecham as fronteiras dos seus estados e não deixam essas pessoas entrarem. O que você acha que está acontecendo ali? Uma grave violação aos direitos humanos. O direito de soberania do Estado, o direito de ser cidadão de um Estado, será que pode prevalecer a proteção aos direitos humanos? Ou a gente pode simplesmente fechar os olhos para ver uma criança jogada na praia, morta, tentando fugir, andando? Essa imagem chocou a internet, chamou a atenção para a violação aos direitos humanos que estavam acontecendo naquele local, e isso deu voz a essas pessoas. O problema da violação aos direitos humanos é quando ninguém sabe o que está acontecendo. Tem extermínios que acontecem que ninguém toma conhecimento. E talvez a internet, hoje é muito fácil, você pega o celular, você tira uma foto como essa viraliza e você chama a atenção para quê? Para a violação dos direitos humanos. Aí teve toda uma intervenção da ONU, toda uma proteção e assim por diante.
E no direito a gente estuda muito como funcionam esses mecanismos de controle, como que você chama a atenção da ONU para interferir em determinado local, o que é o Conselho de Segurança, como que ele funciona ou não, se deve ter uma intervenção militar ou não, tudo isso está a ser discutido. Mas para a sua prova é muito interessante você pensar em casos como esse, essa questão da imigração das populações e a violação dos direitos humanos. Vai ter aula específica aqui sobre esse tema também, eu já faço o convite para vocês, mas hoje é uma aula mais genérica no sentido de falar de direitos humanos em todos os seus aspectos, então a gente não aprofunda tanto em cada um. E para finalizar, só vale a pena, eu adoro essa chargezinha, tem muita gente que gosta da liberdade de expressão, mas desde que todo mundo concorde com você, ninguém pode falar diferente, então, o professor adora fazer isso, né? Então, se você discordar dele, ele te dá 0 na prova, é mais ou menos isso que acontece. Mas não, você tem seu direito a pensar, a colocar os argumentos, sem violar o direito dos outros. Então, você tem a liberdade de expressão, mas a própria liberdade de expressão tem um limite, que é o discurso do ódio. Tudo bem? Qual que é o limite da liberdade de expressão? O discurso do ódio. Quer falar, pessoal? Continua. Está acabando, prometo, juro. Nem vou colocar essas questões que caíram no Enem aqui, que falavam sobre direitos humanos, deixa isso para lá, a gente está falando só sobre a redação. Faço questão de terminar a aula falando sobre isso, porque você pode utilizar isso assim em 90% das redações. Essa imagem é um reflexo de um argumento que você pode trabalhar tanto com o argumento de Kant, com o argumento de Aristóteles, com o argumento de igualdade, e aí eu vou pedir para você anotar esses dois termos, a ideia do que é uma igualdade material e o que é uma igualdade formal. Se você conseguir, em um parágrafo da sua prova, independente do tema, claro que você vai relacionar com o tema que está aparecendo na prova, associar esses termos, você tende a ir bem na sua prova. Porque, olha só, uma coisa é falar que os direitos humanos protegem o quê? Igualdade. Faz sentido. Direitos humanos protegem igualdade, não a desigualdade. Só que, olha só, será que a igualdade é distribuir um caixote para cada um? As pessoas são diferentes. Ou a pessoa que é alta e recebe esse caixote vê o jogo com facilidade. Agora, a pessoa que é baixa não vê o jogo e ela está recebendo o mesmo caixote. Será que para uma sociedade um pouco mais justa, não seria interessante que o menor aqui tivesse 2 caixotes, porque assim ele consegue ver o jogo, da mesma forma que o maior consegue ver o jogo? Porque, olha só, ninguém está defendendo 3 caixotes para esse aqui, para ele ter uma vantagem em relação aos outros. As pessoas só estão defendendo, com os direitos humanos, uma igualdade na disputa. Qual que você acha que é a igualdade material? Qual que você acha que é a igualdade formal? Bom, a igualdade formal é essa aqui. Cada um recebe um. Qual que é a igualdade material? Do lado de cá. A frase que você vai anotar é o seguinte: igualdade material é tratar o desigual na medida de sua desigualdade. Vou repetir. Definição de igualdade material: tratar o desigual na medida de sua desigualdade. Tratar o desigual na medida de sua desigualdade. Essa é a definição de igualdade material. Pessoal, rapidinho. Imagina que essa linha branca que tem no chão, não sei se o pessoal consegue ver do fundo, é a linha de chegada. Olha, ó, não dá para ver? É aqui, tá a linha, ó. Tá exatamente aqui. Essa é a linha branca. Falaram que eu não posso passar daqui. É a linha de chegada. É o objetivo. Como o de vocês, que é fazer um concurso chamado Enem, uma prova. Só que olha a diferença. Um vai começar a corrida aqui, outro vai começar a corrida aqui. De vez em quando, aquele cara que está lá atrás é tão rápido que ele consegue chegar na frente do que está próximo. Mas a lógica é quem chegar primeiro. O que está próximo. Isso é uma ideia de igualdade formal. Você tem uma prova, quem tirar a maior nota passa. Só que a gente esquece que esse cara aqui, que vai fazer a prova, estudou fora do Brasil, ele sabe inglês assim, de trás para frente, de frente para trás, ele tem uma condição muito privilegiada e ele teve uma informação fenomenal, e o outro
praticamente estudou, trabalhou a vida toda, teve uma educação muito ruim. Ó, um está aqui pronto para passar e o outro não. A pessoa que está trabalhando com uma redação, que trabalha, por exemplo, com cotas, pode falar que a prova do Enem trabalha com uma igualdade formal, que é uma igualdade do seguinte: quem tirar a maior nota passa, mas que deveria ser uma igualdade o quê? Material, levar em conta a desigualdade, tratar o desigual na medida de sua desigualdade, para colocar todo mundo aonde? Aqui, ó. Não é dar vantagem para ninguém, porque olha só, se você defender uma política de cotas dando vantagem para alguém, você também está criando um problema. A ideia da política de cotas, e isso não é nem para falar se é boa ou não é a cota como é utilizada, mas a sua proposta tem que ser sagaz no seguinte sentido: se você está criando uma intervenção, como por exemplo uma política de cotas, você tem que gerar uma igualdade e não uma vantagem para alguém. Isso é importante você perceber. Eu brinco muito com o pessoal que faz direito, que tem gente que fala assim: quero fazer concurso de magistratura. Aí ele forma na faculdade de direito, o pai da pessoa fala assim: olha, meu filho, eu quero que você só fique estudando para fazer a sua prova. Eu vou te pagar um salário para você estudar. Vou pagar a sua academia, vou pagar um salário, pago um cursinho. O tempo que você precisar, você está ali estudando. Aí você fica lá o tempo todo estudando. O outro não. O outro formou, precisa trabalhar. Trabalha o tempo todo. Mas trabalha muito, muito e o tempo todo. Ele trabalhando muito o tempo todo, eles vão disputar a mesma prova. A prova é sempre uma ideia de igualdade formal. Quem tirar a maior nota, passa. Não importa se não tem vantagem ou tem desvantagem. Será que não seria interessante para ingressar no serviço público criar, por exemplo, uma cota? Ou imagine uma outra situação. A pessoa que é portadora de necessidade especial. Será que ela já não sofre uma desvantagem? Imagine ser portador de necessidade especial como ser o menor. Será que essa pessoa não precisa de uma contribuição para que ela lute em igualdade? São questões que você pode problematizar. As pessoas nunca estão em situações idênticas. Aí você pode fazer uma proposição onde você coloque as pessoas no mesmo patamar. Essa é a ideia do que eu falo de igualdade material. Então, fazer a distinção entre igualdade formal e igualdade material faz bem para a sua prova. E isso você pode utilizar, sim, em diversos assuntos diferentes. Sempre que alguém tem vantagem em relação a outra pessoa. É um bom tema. Para encerrar a aula, como eu disse para vocês que direitos humanos é uma construção histórica, tem um vídeo de 7 minutos, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque esse vídeo não ajuda só na redação, ajuda na prova de história. Isso é muito importante para vocês. Então, 7 minutos, vamos assistir junto, que é um vídeo bem interessante. Cadê o nosso DJ? Tá ali. Vai lá. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right, I think any, just as a normal, human, any... The rights that humans have. This is going on 2 days. To rights. Sí, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una complicatissima. Stuff that we should take for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all people. Right to religion, the right to
Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd that they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop it, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Within the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France, everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed, and it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting, until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished,
Why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person. The neighborhood he lives in. The school or college he attends. The factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de encerramento da aula, que tenha despertado em vocês o que é esse tal chamado direitos humanos. Que vocês prestem muita atenção nessa ideia de inclusão e nessa formação histórica dos direitos humanos. Porque falar de direitos humanos não é algo que acontece e é violado hoje, ontem. É uma construção que a gente tem de mais de 2000 anos para tentar chegar em um contorno do que seja, e a gente está muito longe ainda da proteção ou tutela efetiva dos direitos humanos. Então, eu até fui mal educado, que eu nem me apresentei no começo da palestra, eu péssimo fazer isso. Meu nome é Rafael e estou à disposição de vocês. E queria agradecer mesmo a presença de todo mundo e avisar que ainda tem um sorteio ainda de uma camisa, mas palmas para vocês terem vindo aqui hoje, não tem um dia fácil. Obrigado.